Sziasztok, meu nome é Patrícia e esse é mais um Realidade Húngara. Hoje eu vim até a Audi Arena entrevistar a melhor jogadora de handball do mundo, 5 vezes campeã da Champions League e campeã mundial pela seleção brasileira. É claro que vocês já sabem de quem eu estou falando. Ela mesma, Eduarda Amorim. Então vamos lá? Eduarda Amorim, nascida em 23 de setembro de 1986, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Começou sua carreira por volta dos 10 anos de idade na categoria Mirim de handball. Aos 15 anos, foi jogar em São Paulo ao lado de sua irmã. E assim começava sua carreira, indo jogar na Europa com a sua primeira experiência na Macedônia, onde conheceu seu marido e depois veio para a Hungria, onde construiu sua carreira de grande sucesso no time de Győr. E foi aqui que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la e trazer para vocês essa entrevista mais do que exclusiva. Bom, eu estou aqui com a queridíssima Eduarda Amorim e nós vamos fazer uma entrevista com ela. Muito obrigada pela sua disposição, a gente ficou muito feliz em poder fazer essa entrevista com você. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. É bom mostrar um pouquinho de handebol e da minha carreira aqui na Hungria. Quando começou esse amor pelo handball e por que o handball não o basquete, por exemplo, já que você é super alta? Na verdade, eu comecei com ginástica rítmica. Mas foi por causa da minha irmã. Ela já jogava handebol e já fazia parte da seleção brasileira. Então eu adorava ver os jogos dela, ver ela fazendo gol. E na verdade, eu tinha que esperar ela terminar o treino. Até que um dia o técnico me convidou, vem cá, vamos tentar handebol. E eu me apaixonei de primeira, deu certo. Eu continuei treinando, os técnicos começaram a falar, ela tem talento. Então, continuei no handebol mesmo. Ah, que legal. Quando você começou, você imaginava que poderia chegar tão longe? Não, acredito que não. Lógico que eu sempre fui muito determinada. Então, eu comecei, o pessoal foi vendo, ela tem talento para handebol. Né, eles foram pro meu pai, tu tem que investir nessa menina, ela é um diamante que precisa ser lapidado. Mas eu fui conquistando as minhas coisas e fui sonhando aos poucos. Então, meu primeiro sonho, já com 14 anos, eu sabia o que eu queria ser jogadora profissional de handebol. Sabia que o melhor handebol do mundo estava na Europa, então já tinha uma ideia de que eu queria ir, mas foi acontecendo aos poucos. A partir do momento que eu cheguei em São Paulo, eu queria sair para a Europa. Quando eu cheguei na Europa, eu queria me tornar uma das melhores armadoras esquerdas do mundo. E por aí eu fui construindo os passos, mas eu não esperava chegar tão longe, não. Como é jogar em outro país e estar longe da família? É muito difícil morar longe, mas eu sempre soube o que eu queria, então faz parte do processo esses tipos de sacrifícios. É lógico que eu sempre sinto muita saudade da minha família, mas também eles sempre me deram muito apoio, então o difícil acabou sendo fácil e lógico, porque eu estou construindo a minha carreira e indo atrás de um sonho, então eu sempre tive apoio deles. Não tinha nenhum momento difícil que eu não ligava para minha mãe, ela não, fica lá mais um dia, tenta mais uma vez, vai dar certo, ou se não, pode ir embora, se não der certo tu volta, tu sempre tem a tua casa para voltar. Então, ao mesmo tempo que é difícil, eu tenho suporte para ficar aqui fora. Quando você chegou na Hungria, você não sabia nada de húngaro. Como foi isso, aprender essa língua nova? Bem difícil, né? O húngaro é uma língua super difícil. E quando eu cheguei aqui, só tinham 2 meninas na equipe que falavam inglês. Então, eu sempre tive interesse em aprender a língua, né? Antes de vir para um país, é interessante que você saiba um pouquinho da cultura e consiga se entender, principalmente dentro de quadra, você tem que saber receber as instruções. Mas eu fui praticamente obrigada, eu não tinha outra opção. Como só tinham 2 que falavam inglês, eu acabei acelerando esse processo de aprendizado. Foi bem difícil, eu demorei um pouquinho para aprender, para começar a entender. Geralmente, quando você aprende uma nova língua com 3 meses, você já está começando a entender alguma coisa. Com o húngaro, demorou 6, 8 meses para você começar a entender, e depois de 1 ano só que eu comecei a falar. Mas eu consegui, hoje eu consigo me virar bem. É lógico que não é tão perfeito o meu húngaro, mas eu consegui me virar bem.
Como é a vida aqui na Hungria, já que você está aqui já há 11 anos, e o que mudou aqui nesses 11 anos que você sentiu a mudança? Bom, a cidade de Győr cresceu muito. Eu acredito que principalmente pelo fato da fábrica da Audi estar aqui, então é uma das cidades mais ricas da Hungria. Então deu para ver a diferença de questão de estrutura da cidade, até do aumento ao incentivo ao esporte. A gente treinava antes numa quadra de 2.500 pessoas, hoje a gente já está numa arena de 6.000 pessoas. Então deu para ver muito essa evolução de como a cidade se tornou muito melhor para morar. Antes eu brincava com o Dean, que parecia uma cidade ghost, uma cidade fantasma, que a gente não tinha nem um café para sair, tinham só 2 ou 3 opções de restaurantes. Então hoje mudou muito. Até as pessoas, elas saem mais, elas estão mais sociais, mais internacionais. Então mudou muito desde quando eu cheguei até agora. Ouvi dizer que você tem a cidadania húngara. Como foi isso? Bom, eu estava 8 anos já aqui na Hungria e recebi a informação que, depois de 8 anos, morando aqui, você pode tentar tirar o passaporte húngaro. E eu fui atrás de um processo normal, mas quando eu cheguei para falar com o meu advogado, ele falou, talvez tenha um jeito diferente de você conseguir, porque existe uma possibilidade de você jogar pela seleção húngara. Então eles acabaram me ajudando nesse processo, se tornou um processo mais fácil. E eu acabei recebendo um passaporte especial e agora me tornei uma cidadã húngara. Ah, que legal, parabéns. Obrigada. Como as pessoas te chamam aqui? Eduarda, Amorim ou Duda? Duda. A maioria me chama de Duda. No início eles não queriam me chamar de Duda porque significa que é ou a buzina do carro, ou, eu não vou poder falar isso na entrevista, ou peitos grandes. Então o pessoal se recusava a me chamar de Duda, mas eu acho que é um apelido super carinhoso e no final todo mundo me chama de Duda hoje, inclusive os jornais, na televisão, ou é Duda ou Amorim. O que você faz nas suas horas de lazer aqui em Győr, já que a cidade tem bastante a oferecer? Bom, no meu tempo livre eu gosto de ir para o cinema, gosto de passear com o meu cachorro também. Meu marido mora aqui comigo, então quando a gente tem um tempinho a gente gosta de passear. A gente gosta também de ir para as termas, que aqui na Hungria é famosa por ter as águas termais, então é uma coisa que a gente gosta muito e gosta de relaxar um pouquinho. E também a gente está numa cidade muito centralizada, tem Bratislava, que é 1 hora daqui, Viena, que é 1h30, mais ou menos, Budapeste. Então quando a gente tem um dia inteiro livre, então dá para passear também. Aqui não tem cinema em inglês, então a gente tem que ou alguma outra opção de restaurante ou alguma outra opção de passeio. Então é uma cidade bem localizada, dá para fazer bastante coisa no tempo livre. Que legal, bacana. O que o clube Győri Eto representa para você e para sua carreira? Eu acredito que representa muito da minha carreira. É um lugar que foi possível realizar os maiores sonhos da minha carreira, como ganhar a Liga dos Campeões, como me tornar uma das melhores jogadoras do mundo. Então eu cheguei aqui como uma atleta muito básica. Para quem entende de handebol, eu quase não passava para o pivô, quase não passava para a ponta. Então eu fui evoluindo muito como atleta, tanto na defesa quanto no ataque. É um ambiente, é uma equipe que tem uma estrutura excelente, que traz atletas de todos os lugares do mundo. Então eu não só aprendi a ser uma jogadora melhor, mas também uma pessoa melhor, porque você acaba tendo que se adaptar a diferentes culturas. Eu jogo com francesa, eu jogo com dinamarquesa, norueguesa, então você tem que se adaptar, tem que ser flexível para conseguir conquistar alguma coisa em grupo. Então, assim, no geral, representa os melhores anos da minha vida e da minha carreira aqui no Győr. Bacana. É possível hoje uma atleta do handball sobreviver exclusivamente do esporte? Eu acredito que aqui na Europa, sim, em alguns países também. No Brasil, o handebol ainda é amador, então esse é um dos maiores problemas até que a gente tem para conseguir conquistar, criar atletas melhores e uma liga melhor, porque a maioria das atletas tem que parar em algum momento, ou parar e estudar, ou parar e trabalhar. Então, aqui na Europa, não, você consegue ser profissional e consegue viver só do esporte, sim. Eu acredito que as pessoas que não têm muito contato, eu posso comparar mais ou menos, não financeiramente, mas como um futebol no Brasil, que é mais profissional, que você tem uma estrutura, onde você treina várias vezes por dia, você tem equipamento, toda a estrutura que você precisa. Então, é possível também financeiramente viver só do handebol aqui na Europa, sim. Fora o handball, você acompanha algum outro esporte que você gosta?
Não, eu sou bem viciada em handebol, então, e falta tempo também para acompanhar outro esporte. Eu acredito que eu gosto de tênis, mas não é um esporte também que eu tenho muito tempo para assistir, então, no geral é handebol. Eu assisto bastante do handebol masculino também, mas eu fico mais nesse meu mundo. A vida profissional atrapalha a vida pessoal? Em alguns momentos, eu acredito que você tem que achar um equilíbrio, mas muitas vezes você sacrifica momentos com a família, momentos com o marido para estar se dedicando ao esporte. Então, não é uma questão de atrapalhar, mas é uma questão de tentar achar um equilíbrio para ter qualidade nos dois ambientes. Mas, principalmente no início da carreira, você tem que deixar de lado essa parte pessoal e estar bem focada na profissional. Então, no geral não atrapalha, mas você tem que saber lidar com as duas partes. Como é a Duda fora de quadra como pessoa? Boa pergunta. Eu tento ser muito leve fora de quadra. Tento não levar o handebol para casa, curtir o meu marido, curtir o meu cachorro. Tentar ter uma vida social, de sair um pouquinho, de aproveitar um pouco a vida. Gosto muito de viajar. Não gosto de cozinhar, gosto de comer. Enfim, eu tento ser uma pessoa leve, curtir a minha vida, porque daí a pouco passa, curtir muito a carreira, por mais que saindo de quadro eu ainda gosto muito de handebol, gosto de assistir handebol, como eu falei. Enfim, eu tento ser uma pessoa calma e aproveitar o máximo da vida. Qual é o lado ruim e o lado bom da fama? Boa pergunta. O lado bom, eu acredito que é o reconhecimento. É muito bom saber que as pessoas gostam tanto de esporte aqui, como a cidade respira esporte, então todo mundo vem, parabeniza, quer saber, quer perguntar. E o lado ruim talvez é esse, de ter tanta curiosidade. Tem gente que realmente quer fazer perguntas de coisas que não cabem a eles saberem, coisas pessoais. Então, nesse sentido, eu acho que é um pouquinho ruim. Tem pessoas que se aproximam de você por interesse, isso também é o lado ruim. E algumas situações do dia a dia, tem fãs que não respeitam o seu espaço. Às vezes você está num restaurante, acaba vindo num momento que você está num lado pessoal, ou não entende num dia que você está com pressa, não pode tirar uma foto. Ou até, para mim, talvez o que mais me incomoda é quando você está no mercado, as pessoas olham o que você está comprando. Então, às vezes, eu senti um pouquinho dessa falta de paz. Mas, principalmente aqui em Biora, eu acho que tem muita coisa mais positiva do que negativa em ser famosa. Porque, realmente, as pessoas gostam muito de handebol, gostam muito do meu trabalho aqui. Então, eu sou uma das pessoas, depois da Anitta Gorbitz, que é uma atleta que nasceu aqui nessa cidade, eu sou uma das que está mais tempo aqui, então as pessoas realmente reconhecem isso e são muito felizes, elas se sentem honradas de eu estar jogando aqui, então tem muita coisa mais positiva do que negativa em ser famosa. Eu tive a oportunidade de assistir um dos seus jogos há pouco tempo e eu fiquei muito impressionada porque eles amam o handball aqui na cidade. E quando você entra em campo, a plateia inteira levanta e você é muito aplaudida, isso foi muito emocionante. E outra coisa também que eu fiquei muito impressionada é que no final do jogo vocês dão muita atenção para os fãs, vocês dão uma volta na quadra, vocês assinam, dão autógrafos, vocês recebem presentes. Foi muito emocionante ficar vendo isso de fora, então dá pra ver a grandiosidade, o carinho que eles têm por vocês e por você principalmente. Sim, eles têm muitos que a vida deles também é handebol, então eu acho legal que a gente como atleta também consiga dar um retorno para eles. Esse momento, por mais que seja muito rápido depois do jogo, só de cumprimentar e tirar uma foto, faz muita gente feliz. Então vai para casa, hoje eu tirei foto com a Duda, hoje eu tirei foto com ela, então a gente tenta também retornar esse carinho para eles. Legal. Você tem algum atleta que você se espelha ou que você admira? No início da minha carreira, principalmente, eu tinha, que é uma serva, a Jelena Popovic. Ela era uma armadora esquerda, a mesma posição que a minha. Então, ela me inspirava muito, ver ela jogar, a inteligência que ela tinha, tanto tática como emocional. Então, era uma atleta que eu me inspirava muito. No masculino também tem o Nikola Karabatic, que é um dos jogadores mais completos do masculino.
Então, se eu posso nomear alguém, são esses dois. Quantas horas de treino, mais ou menos, você tem por semana? Depende um pouquinho da época da temporada que a gente está. Eu acredito que no início da temporada, onde tem a preparação, é onde a gente treina mais horas. Então, a gente treina 2 períodos por dia. Geralmente é 2 a 3 horas de manhã ou 2 a 3 horas da tarde. E quando a temporada vai começando, aumenta o número de jogos, aí a gente treina um pouco menos. Talvez segunda-feira uma sessão de 2 ou 3 horas, terça-feira de manhã e à tarde, quarta tem um jogo, quinta um treino, sexta 2 e sábado o jogo. Então, mais ou menos é isso, vai diminuindo ou aumentando a carga de acordo com o número de jogos. Qual é a sua maior dificuldade em quadra? Dificuldade, mas também um desafio, acredito que é jogar em equipe. Nós estamos numa equipe que existe muitas estrelas, onde o ego das jogadoras às vezes é muito grande. Esse ano, por exemplo, não, a gente teve uma sorte grande de ter uma equipe bem coletiva, mas eu acredito que trazer o melhor dentro de quadra como grupo, porque é difícil você saber como o jogo vai se tornar, se vai ser um jogo muito difícil ou não. É difícil saber quem é que vai estar num dia ótimo ou não. Então você tem que permitir as outras atletas a serem boas e também você tem que ajudar as atletas que não estejam num dia tão bom. Então para mim eu acho que esse é o lado mais difícil de jogar em equipe, é tentar trazer o melhor de todo mundo dentro e na hora do jogo. Quantos títulos foram ao longo da sua carreira e qual foi o que mais te marcou? Bastante, graças a Deus eu não posso reclamar que eu tenho bastante títulos. Mas com a seleção, o Mundial foi o mais importante. A gente também, aí eu tenho Pan-Americano, Sul-Americano. Com o clube eu tenho a Liga dos Campeões, são 5 Liga dos Campeões. Faltam 2 para eu ser a recordista de maior número de títulos da Liga dos Campeões. E também 10 títulos da Liga Húngara e 10 títulos da Copa Húngara. Individual eu fui a melhor armadora esquerda do Campeonato Júnior em 2005, fui a melhor jogadora do mundo em 2014 pela IHF e pela EHF fui a melhor jogadora de 2019. Então são bastante títulos. O que mais me marcou talvez foi o da seleção, porque era um momento assim que ninguém acreditava e também para conquistar isso falam que foi assim impossível. Então acho que foi um momento muito feliz para a gente como Brasil, como seleção. E no clube foi também, eu gostei de todos, né? Eu acho que todos têm a sua parte especial, mas talvez o primeiro, porque esse clube antes de eu chegar já tinha tentado 8 ou 9 vezes de chegar à semifinal, final perder, semifinal perder, final perder. Então, quando a gente conseguiu conquistar em 2013, também foi um grande alívio, foi uma grande felicidade. Em algum momento, nesses longos anos de carreira, você pensou em desistir? Com certeza. Sempre tem os momentos mais difíceis que os outros. Mas talvez o primeiro momento que eu quis desistir foi depois de Londres, que a gente perdeu as quartas de final para a Noruega. E aí eu liguei para minha mãe e falei, não quero mais jogar, mãe. Chega. Muita dor no coração, perder. Eu era uma pessoa que ainda sou, né? Eu gosto muito de handebol, então lógico que cada vez que você perde uma frustração muito grande, mas naquela época, por ser mais inexperiente, eu sentia muito mais, uma dor muito maior. Eu liguei pra minha mãe, mãe, chega, não dá mais. Ela, espera 2 dias e me liga novamente. Aí, lógico que o tempo passa, você continua tentando novamente, enfim. E aí foi uma boa decisão que eu continuei. Mas outras, assim, eu acredito que não, porque eu sempre gostei muito de handebol. E a partir do momento que você cria mais experiência, você sabe lidar com a derrota, tanto com a vitória, de uma maneira muito melhor. Então, hoje eu consigo aproveitar muito o quadro, eu não tenho esse desejo, essa vontade de desistir ou parar. Você, por estar morando aqui na Hungria todo esse tempo, você já passou por alguma situação constrangedora ou até engraçada em relação à cultura? Bom, eu não lembro de nenhum fato em especial. No início, eu lembro assim que eu me sentia muito frustrada quando eu ia no mercado, quando eu ia no restaurante, porque eu achava que eles eram muito ríspidos, assim. Mas, na verdade, eles têm medo de falar inglês. Então, assim, se você pergunta alguma coisa em inglês, eles já... Aí, se você tenta falar húngaro, não tem muita gente estrangeira que fala húngaro, então eles também não conseguem entender e se sentem intimidados.
Então isso para mim no início foi um pouquinho difícil, mas a partir do momento que eu comecei a aprender a língua, aprender a cultura, eu fui vendo que isso é uma coisa natural deles. Então, se eu achava que eles eram grossos comigo, não, eles são, vamos dizer, grossos também com os húngaros. É o jeito deles mais frios, mais... Se eles vão falar, o brasileiro, por exemplo, se ele fala que sim ou não, ele explica o porquê do sim ou do não. Aqui não, eles vão falar que não, entendeu? Então você precisa de um pouquinho de tempo para se acostumar. Então hoje eu já me viro bem com eles. Legal. Você tem algum prato ou sobremesa húngara que você gosta muito? Eu gosto muito do porkot, de carne deles. É praticamente uma carne ensopada que eles servem com noodles, que eu gosto muito. E de doce eu gosto muito do cacau stiga, que é um pão meio doce, assim, que tem um pouquinho de chocolate no meio ou até de canela no meio. Essas são as duas coisas que eu prefiro daqui. Como as atletas mais jovens te veem como jogadora, elas têm um bom relacionamento ou elas se sentem um pouco intimidadas? Depende muito da pessoa, porque às vezes eu sinto que tem atleta que chega aqui no Győr e se sente um pouco intimidada, mas é só uma questão de tempo, porque eu também sou uma pessoa que tento sempre ajudar quem está chegando, então eu acho que as mais novas me veem com respeito, assim, porque além de tudo eu sempre tento ajudar para elas evoluírem, e quem estiver aberta a conversar, a receber dicas, eu sempre estou tentando ajudar para que elas evoluam como atletas. Você se sente um pouco mentora na equipe para dar conselhos e ajudar as meninas? Em alguns momentos sim. Eu tive um técnico que ele exigiu e pediu de mim para que eu me tornasse uma líder da equipe. Então eu estudei muito a respeito, li muito, me informei muito e com a ajuda dele eu consegui me tornar uma das líderes da equipe. Então isso acaba, hoje já é um processo natural que eu consigo ajudar, que eu consigo ser mentora ou inspirar algumas atletas. Na seleção também, eu acredito que eu consigo ajudar. Mas eu sempre dou espaço, eu espero que a atleta tenha interesse, que ela venha até mim, ou se, lógico, se é alguma coisa muito tática, aí sim eu vou até ela. Mas nessa questão de ajudar individualmente, eu espero sempre que a atleta peça ajuda, porque se você não pede ajuda, você não tem como aceitar e tentar evoluir como atleta. Você ainda não tem filhos, mas você pretende construir uma família? Eu gostaria sim de ter filhos. Por causa da carreira, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas a minha vontade de ter um filho e conseguir curtir, não ter que voltar para as quadras, por isso então que ano que vem eu já estou terminando a minha carreira para começar o projeto Família e espero que dê tudo certo, que a gente consiga no mínimo ter 3. Então boa sorte. Obrigada. Você pensa em voltar a morar no Brasil? Por enquanto não, porque eu acredito que eu vou ter mais, eu gostaria de trabalhar com handebol no futuro, então eu acredito que eu vou ter mais oportunidades aqui na Europa. E o meu marido também é da Macedônia, então a princípio a gente vai ficar aqui na Europa, mas se vier qualquer oportunidade eu também posso ter a opção de voltar para o Brasil, sim. Você, por ser uma grande atleta, você sente que você influencia essa nova geração em relação ao handball? Eu acredito que sim. Eu acabo me tornando um modelo, um exemplo de sucesso, de que vale a pena sonhar, de que vale a pena acreditar. Então, eu saí do Brasil, onde é o esporte amador, para conquistar o mundo aqui fora. Tem muita atleta que pergunta como é que você fez, como é que você chegou lá, mas trabalhando muito, tendo sempre muito foco. Eu sempre fui uma atleta diferenciada e muito determinada em relação até todas as outras do nosso meio. Então eu acabo sendo um exemplo de que é possível e as atletas as que estão começando agora acabam acreditando que elas também podem. Nós entrevistamos algumas amigas de equipe, então vamos ver o que elas falaram de você. Espero que essa coisa evolua. Igazi vezéregyéniség a Duda, nem csak gyerekeknek példaként, mindenkinek példaként. Nagyon jó játékos lett belőle, és igazi nagyon jó ember is, nem csak játékosként, hanem mint ember is. Nagyon nagy kincs, nagyon nagy ékszer, nagyon-nagyon sokat tett a Győrért, a csapatért, értünk. Rengeteg játékos fél és tart tőle, hisz mind védekezésben, mind támadásban egy extra klasszis.
védekezésben mindent tud, támadásban igazi törzsúz, úgyhogy igazi átlövő, úgyhogy de a védekezésben szerintem mindenki fél tőle. Egyáltalán nem nehéz, könnyű vele dolgozni. Mikor ide jött, először is nagyon szimpatikus volt, nagyon kedves, nagyon nyitott, és könnyű vele dolgozni, igazi csapatjátékos. Nagyon örülök, hogy ide jöttél Győrbe, és a csapatba igazoltál. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rád, hogy ekkora sikert értél el. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok még neked, és én büszke vagyok, hogy veled játszhatok még mindig. She's very professional, so if she wants something, she do for this everything, the work, and but I think it's easy to work with her. Yeah, for me, I very like to work with her because, as Evie said, she's very professional, and she knows what she wants to achieve, and she works for it a lot. And it's a very nice example for me to learn from her. Sometimes it can be also hard because she's, and what I really like, she's very honest person. Sometimes it hurts a little, but I much prefer to be honest than to just say something just for say something. We love a lot together, but now I can't say nothing, for example, but we fun together, so it's... Yeah, we have a lot of fun together, we make a lot of trips, a lot of activities together. And we will have, I think, very nice memories on each other. And what's not like a funny story what happened, but what's very funny with her is that she's always hungry. And But now she can share the food. she learned to share the food. Yeah. Before she didn't. But when you want to speak with Eduarda Amorim, make sure she is not hungry. I can wish just the best for her in private life and in handball life too. I want to spend the last moments together as happy as possible, and then I hope she will achieve all her goals concerning handball field and also family time. And I hope we will see us a lot in the future as well. This is not the first time that I'm working with Duda, and of course I'm so happy that she chose me today to speak. She's a really nice person, and not, of course, maybe not so much nice on the court like should be, but privately she's really nice and I like her so much. Somehow maybe our mentalities are like similar, because I think we grow up on some countries where we should fight from the beginning our lives from everything what we want. So she's a real fighter, and I like her so much. But maybe it's not like so funny, but something what I remember now when you ask. I was in Budapest and she was here in Győr, and we played against each other, and somehow she was walking in the back and she stepped on the coach's foot, and then she was like, what do you want, you know, like you can stay without the line. So for me, okay, on the game you have a lot of stress, but like I was on that time on the bench, and for me it was a bit funny this situation. Nothing new, like she can stay like she is now, because I think really she's a good example how the sportsman should be and how she do and work everything, and I think she don't need to change nothing because she achieved so many things in her life. Of course, she wants to do this more because of it. She is special in this way, and I think at the moment, like for me, she's really like one complete player and complete person.
how it's on the court, like she's also on the private life, and she can just continue to do these things like until now, because I think everybody can follow her example, and I think also the youngest, for sure, they can learn a lot of things about her and how they should be in the life and on the sport. Yeah, I actually see it as an honor to be able to play with Duda. She's an amazing player. I think one of the very best in the world. She's a very complete player who has kind of everything. She's good in defense, she's good in attack, she's strong, she's fast. Like she has a lot of aspects to her on the field. And also outside, she's truly an exceptional person. She has something with her. She just has this leader quality, and it's very natural for her, and she also does it in a kind way, in a fair way, I really feel honored to play with her. Yeah, we have some funny stories together, of course. I'm not sure if all of them should be said. So I think this one isn't funny, but I think it explains a lot what kind of person she is, or player she is. In the first year I played here, we managed to get to the Final Four. I was of course very nervous, and it was a crazy final we played, and somehow I think Duda, she of course played a good final and everything, but in the end she just stepped up, and I just remember we were under with 1 goal. We had a timeout, and Ambros at that time, he just told us what he wanted, and then after she just like grabbed me like really hard, and she was like, "You do this, I will score." And I was like, "Okay, Duda, let's do it." Did it, scored, and I think it's actually one of my best memories, even as a handball player, just to kind of feel so secure with another player, and like trust another player so extremely as in that moment. Yeah, for me, I just see Duda as an extremely inspiring person. I actually look up to her a lot, and how she leads her team everywhere she is, and how she I don't know, embrace people, and how she embraces herself into it. It's really something special, and I would just say thank her for kind of that I have the opportunity to get to know her. Que legal, meninas, muito obrigada pelas mensagens, vocês também são muito queridas. Obrigada por todo o carinho, eu também desejo todo sucesso para vocês, obrigada por participar dessa entrevista. E eu me sinto muito feliz, muito obrigada. Bom, agora nós vamos fazer uma brincadeira e você vai responder o que vier na sua cabeça com uma palavra. Profissão. Foco. Derrota. Frustração. Conquista. Sonho. Amizade. Saúde mental. Família. Minha família, base de tudo. Amor. Amor é o que a gente precisa para viver. Para os jovens que estão começando hoje na carreira esportiva, que mensagem você deixaria? Que sonhem bastante. Eu acredito que você tem que começar de um sonho. Não importa o que as pessoas ao redor de você falam, que é possível, que não é possível. Eu acredito que se você acredita com muito foco e trabalho, você consegue chegar lá. E que também peçam um pouquinho de ajuda, principalmente como atleta. Tem bastante gente que chega e me pergunta: o que você faz para ser um atleta melhor? Ou às vezes o técnico está no seu lado, você precisa... Eu muitas vezes sentei com 3 ou 4 técnicos meus, o que eu preciso para melhorar? Então, além de foco e determinação, você também precisa pedir um pouquinho de ajuda para conseguir crescer como um todo. Mais uma vez, muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada pela entrevista, desejo muito sucesso para vocês no canal e pedir para todos os meus fãs também se inscreverem no canal dela, tá bom? Um beijo. Esse foi mais uma Realidade Húngara, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!